Pessoal, beleza? Vamos para uma aula de estrutura condicional. O que seria estrutura condicional? Um exemplo, você está em casa, aí a sua mãe pede para você lavar a louça. E aí você está com preguiça, não quer lavar a louça, aquela coisa toda, mas você pensa no dinheiro e você fala assim, mãe, se você me dá R$15, eu lavo a louça. Se não, eu não lavo a louça. Então é uma condição que você fez para ela, né? Se ela te der o dinheiro, você vai lavar a louça. Tem uma consequência. Se tiver uma condição, vai ter uma consequência. Se não tiver essa condição que você quer, vai ter outra consequência. Aqui é a mesma coisa. Então vamos entender dentro desse exercício. Faça um programa que receba 2 números e execute as operações listadas a seguir de acordo com a escolha do usuário. A média dos números, a diferença do maior pelo menor, o produto entre os números e a divisão do primeiro pelo segundo. Agora eu vou nessa observação aqui. Bom, eu poderia fazer um exercício que ele digitasse 2 números e executasse todas essas 4 operações. Só que ele quer que executa apenas a que o camarada escolher. Então eu tenho que dar a opção para ele dele querer fazer a média, a diferença, o produto ou a divisão. Se ele escolher a média, então eu vou executar a média. Se ele escolher a diferença, eu vou executar a diferença. E assim sucessivamente. Então agora eu tenho que dar a opção para ele do que ele vai querer que execute. Como eu não tenho operação matemática com raiz, essas mais complexas, então eu só vou usar a biblioteca stdio.h. Include stdio.h, main, e aí eu vou inicializar com as minhas variáveis. Ok. Eu vou estar recebendo o quê? 2 números. É a única coisa que eu vou receber, então, são 2 números. E a outra coisa que eu vou receber é a opção do usuário. Eu preciso de saber qual opção que ele quer. Se ele quer realizar a opção 1, que é a média, a opção 2, a 3 ou a 4, que é a divisão. Essa opção eu vou chamar de O maiúsculo e P minúsculo. Depois, o que eu vou calcular e mostrar para ele? Eu vou calcular e mostrar para ele a média, que eu vou chamar de emisão, a diferença, que eu vou chamar de desão, o produto, que eu vou chamar de pesão, e a divisão, que eu vou chamar de div, tudo minúsculo. Essas são todas as variáveis que eu vou estar usando. Dá para entender legal. Essas 3 primeiras é o que eu vou receber dele, e essas últimas 4 é o que eu vou calcular e mostrar para ele. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer no programa, eu faço um programa que receba 2 números. Então, a primeira coisa ele tem que receber 2 números. Então, eu vou printar na tela para o camarada digite o primeiro número. Coloco 2 pontinhos para ficar bonito. E aí, depois que ele digitar esse número, vai aparecer na tela para ele digite o primeiro número. Eu tenho que ler esse número em algum lugar. Então, 2scanf, parênteses, porcentagem i, são números inteiros, vírgula e comercial, vou ler em N1. Ok? Para o segundo número, é a mesma coisa. Então, eu vou copiar aqui e colar. É só eu trocar, em vez de digite o primeiro número, eu coloco digite o segundo número e eu não leio mais em N1, mas em N2. Depois que o camarada digitou os 2 números, eu tenho que saber qual a opção que ele quer realizar. A média, a diferença, produto, divisão, A1, A2, A3 ou A4. Então, eu tenho que fazer um menu de opções para ele com essas opções, média, diferença, produto. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou printar na tela para ele, assim, vou pular uma linha. Aqui no digite segundo número também vou pular uma linha. Aqui eu vou pular uma linha e vou colocar menu de opções. Não pode colocar cedilha, acento, não fica legal. Ponto e vírgula. E aí eu vou printar na tela para ele as opções. Vou pular duas linhas na primeira e vou printar as opções. Se ele digitar 1, eu vou realizar a média, ok? Printf. Se ele digitar 2, aí eu vou realizar a diferença. Eu vou colocar a diferença, né? Se ele digitar 3, aí eu vou realizar o produto. E se ele digitar 4, aí eu vou realizar a divisão. Só que eu só coloquei as opções para ele. Média, diferença, produto, divisão. Mas agora eu preciso saber o que ele quer. Então, o que eu vou pedir para ele? Eu vou pedir para ele, escolha sua opção.
Depois que ele escolher essa opção, que vai ser um número, ela não pode ficar flutuando, ela tem que ser armazenada em algum lugar para eu fazer a análise dela. Então, eu vou armazenar ela em OP, ok? Então, eu já tenho os dois números estão em N1 e N2 e a opção que ele quer realizar em OP. Se a opção for 1, eu realizo a média. Se a opção for 2, eu realizo a diferença. Lá no Portugal, a gente usava o próprio C, que era Portugal, português. Aqui, como é em inglês, olha que difícil, a gente vai usar o if, que é C em inglês. Se a opção ela for igual a 1, e aí muita atenção nessa hora, quando eu coloco 2 iguais, significa igual. Quando eu coloco só um igual, significa recebe. Então, para contas, eu coloco um igual. Para esse if, que é se a operação for igual a 1, aí eu coloco 2 iguais. Se a operação for igual a 1, então eu vou abrir. E aqui, como nessa estrutura condicional, se eu não preciso colocar o ponto e vírgula no final aqui, senão não vai dar certo. Então, se a operação for igual a 1, eu vou inicializar. Peraí que ficou sobrando uma chave aqui. Se a operação for igual a 1, eu vou inicializar e eu vou realizar o quê? A média. Vou deixar escrito média aqui. Se a operação ela for igual a 2, eu vou inicializar e eu vou realizar o quê? Vou realizar a diferença. Vou só deixar aqui e depois eu realizo. Se a operação ela for igual a 3, eu vou inicializar e vou realizar o produto. E se a operação ela for igual a 4, eu vou inicializar e fazer a divisão. Então, igual o exemplo da louça lá de sua mãe, aqui dependendo da condição, só que a condição aqui, lá a condição era dinheiro, a condição aqui é o número, a operação ser 1, 2, 3 ou 4. Dependendo da condição, você realiza uma coisa, ok? Média, diferença, produto, divisão. Então, vamos realizar a média. Se a opção for igual a 1, eu vou fazer a média. A média eu chamei de M. E a média ela vai receber o quê? Para eu calcular a média de dois números, é a soma dos dois números, dividido por 2, não posso esquecer do ponto e vírgula no final. E aqui, eu já vou mostrar para o camarada, vou printar na tela para o camarada, qual que é o valor da média. Vou colocar a média e aí eu coloco porcentagem I, que vai dar um valor inteiro, né? Eu coloquei como inteiro só. E a minha variável da média é o M, ponto e vírgula. Aqui, já calculou a média e já mostrou para o usuário. Aqui, se a operação for igual a 2, eu vou realizar a diferença. Só que aqui tem outra condição dentro dessa condição. Porque eu preciso de fazer a operação do maior pelo menor. Só que como que eu vou descobrir? Se eu colocar assim, diferença eu chamei de D, diferença recebe N1 menos N2. Aí quando o N1 for maior que o N2, beleza. Mas quando o N2 for maior que o N1, aí vai dar um número negativo. E ele quer a diferença do maior pelo menor. Então ele quer uma condição, eu tenho que fazer uma estrutura condicional para descobrir qual que é o maior. Como que eu descubro qual que é o maior? Eu coloco assim, se o N1 for maior que o N2, então quem que é maior? O N1. Então se o N1 é maior, a diferença vai receber o quê? N1 menos N2. Agora se isso não for verdade, aí quem que vai ser maior? O N2. Então perceba, se o N1 for maior que o N2, o N1 é o maior. Aí eu recebo N1 menos N2. Se não, que meu se não aqui vai ser else. Se não acontecer isso, aí o meu N2 que é o maior. Então a minha diferença vai receber o N2 menos o N1. Percebe que aqui eu não coloquei início e fim, e aqui eu coloquei, é porque quando tem só uma linha, você pode colocar início e fim, normal assim, esses dois colchetes. Ou você não precisa de colocar colchete quando for só uma linha, você só dá um espaço e escreve na frente. Aí terminada da minha diferença. Agora do produto. O do produto não tem nenhuma restrição. É porque o primeiro pelo segundo é a mesma coisa do segundo pelo primeiro. Né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então o produto ele vai receber o quê? O N1 vezes o N2. Ponto e vírgula. E aí depois que eu fizer o produto, eu tenho que mostrar o produto aqui. Olha, esqueci de mostrar a diferença aqui em cima também, ó. Eu vou mostrar o produto aqui embaixo. O produto é porcentagem I, P. E aqui em cima eu já calculei a diferença, é o meu D. Agora eu tenho que mostrar para o usuário. Printf, a diferença é... Aí eu coloco porcentagem I e vai ser o meu D, ok?
E o último, a divisão. Só que a divisão ela tem outra restrição, que ela está bem aqui embaixo. Ó. Se a opção digitada for inválida, mostrar uma mensagem de erro e terminar a execução do programa. Lembre-se que na operação 4, o segundo número deve ser diferente de 0. Então, na divisão, eu vou dividir o primeiro pelo segundo, só que eu tenho uma condição. O segundo não pode ser igual a 0. Se ele for igual a 0, não dá para fazer a conta. Então, tem que mostrar uma mensagem de operação inválida. Então, eu vou fazer um teste aqui. Se o segundo número ele for igual a 20 a 0, o que eu vou printar para o camarada? Eu vou printar assim: camarada, desculpa, mas essa operação é inválida. Operação é inválida, operação inválida, ok? E aí ele vai ver isso na tela, vai ficar conformado e vai ver que não pode digitar o 0. Se não acontecer isso, ou seja, se não, else, a divisão ela vai receber o quê? O primeiro pelo o segundo e vai dar tudo certo. Aí é só eu printar na tela do camarada que eu descobri a divisão e eu falo a divisão é 2 pontinho, porcentagem i, e eu mostro o div para ele, ponto e vírgula. Aqui terminei a execução do meu programa, então eu recebi 2 números, mostrei as opções para o usuário, ele digita a opção que ele quer. Dependendo da opção, eu realizo alguma coisa, a média, a diferença, produto ou a divisão. Só que aqui dentro da opção 2, por exemplo, eu tenho outra estrutura condicional. E dentro da opção 4 eu tenho outra estrutura condicional. Isso que é bem bacana. Nós vamos fazer uns exercícios que vai dar várias estruturas condicionais uma dentro da outra. Mas é só entender a essência do exercício que fica bem tranquilo. Aí aqui você salva o programa e coloca ele para rodar. Aí só um teste para vocês verem. Por exemplo, o número 10, eu vou digitar o número 5 e o número 7. E eu quero a diferença. E ele dá 2 positivo porque ele fez o teste condicional para ver que o 7 é maior. Valeu, galera. Até a próxima.